Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho das Boas Novas de Deus, e dessa feita vamos explorar um pouquinho a questão da justiça de Deus, e partindo de Ezequiel no capítulo 14, né? Você vai ver que o capítulo 14 ele vai começar levando a reflexão, né? Ele vai dizer assim, o versículo 14, a epígrafe tem até como título o castigo dos idólatras, né? E o texto diz assim: então alguns dos anciãos de Israel vieram a mim e se assentaram, e a palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, estes homens deram lugar no coração aos seus ídolos, puseram o tropeço da sua maldade diante deles mesmos. No caso, eles produziram, né? Devo eu ser consultado então por ele diante da idolatria que eles cometeram? Um diálogo, né, com o profeta. Devo eu ser consultado se eles deram lugar ao seu coração aos ídolos? Portanto, fala com estes, diz-lhes, no caso Deus dizendo para Ezequiel, diga a eles: aquele da casa de Israel que der lugar no coração aos seus ídolos, no caso a idolatria, e puser o tropeço da sua maldade diante de mim, e for o profeta, e eu, Senhor, haverei de responder conforme os seus muitos ídolos. Vocês vêm até mim, vocês praticam a prática da idolatria, eu vou responder de acordo com o comportamento de vocês. Mas aí Deus leva para eles a questão a proposta do arrependimento. Portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e deixai os vossos ídolos, desviai o rosto de todas as vossas abominações. Então, para nós entendermos, né? Primeiro, com referência à justiça de Deus, né? Recompensa e retribuição, né? Antes de entendermos a justiça, nós devemos entender a bondade. Deus é bom, né? E Deus, você vai ver que Deus ele chama o povo ao arrependimento. Deus é bom, Deus é justo e Deus é santo, né? Então, Deus conclama ao povo para que o povo ele se converta, ele abandone a idolatria, os ídolos, né? Que ele desvie o rosto de todas as abominações. Porque nós precisamos entender isso para entendermos a questão da justiça de Deus. Porque o juízo de Deus, se você for ver, ele nunca vem assim, sem que Deus dê a chance ao povo dele se arrepender, né? No caso, poderíamos dizer assim, a justiça de Deus ela não provém, Deus não deixa o povo cego sem que eles tenham tido a oportunidade de se arrependerem. O que eu quero dizer? A justiça de Deus ela não provém sem que Deus não tenha uma causa, né? Existe um motivo para que o juízo de Deus viesse, né? E Deus ele avisa ao povo, né? Para que o povo, como você viu, para que o povo se converta, para que o povo abandone os ídolos, né? Desvie o seu rosto de todas as abominações. Então Deus deu ao povo a oportunidade de arrependimento, né? Mas o povo optou por não se arrepender dos seus pecados, né? Então, como o povo poderia ter se desviado, no caso do juízo de Deus? Como esse povo poderia? A partir que eles tivessem se arrependido, o que não aconteceu. Eles não se arrependeram. E Deus ele dá a oportunidade do homem se arrepender. Um exemplo muito claro disso é exatamente os ninivitas, né? Deus envia Jonas lá e proclama o arrependimento para eles, e eles se arrependem e alcançam diante de Deus a misericórdia. No caso aqui desse texto, o juízo de Deus aqui nesse caso aqui ele era inevitável, né? Não havia mais como fugir, porque é como se Deus tivesse passado todas as oportunidades diante deles e eles rejeitaram todas as oportunidades. Então, nesse caso aqui, o juízo de Deus era inevitável. O que restava para eles
era somente a justiça. E nesse caso aqui, eles seriam punidos por renunciarem à misericórdia, à graça de Deus e o perdão de Deus, né? E aí vem a questão, né? De nós entendermos a questão da consequência do pecado, né? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Em Adão todos nós pecamos. E aí trouxemos as consequências do pecado para nossas vidas, né? E o texto, já no versículo 12, né? Vai dizer assim: a palavra do Senhor veio a mim novamente. Filho do homem, quando um povo pecar contra mim, né? Nesse caso aqui, traz uma ideia de atemporalidade. Quando um povo, não necessariamente somente o povo de Israel, mas qualquer povo pecar, né? Traria sobre si, no caso aqui, o juízo que viria para a nação de Israel seria a escassez, a fome, a morte dos seus animais, né? E uma recessão ali existencial das suas finanças, né? Mas muitas vezes o juízo de Deus vem sobre as pessoas, e aqui é bom entender, né? Em Cristo, já saindo um pouquinho desse contexto aqui e aplicando a Cristo. Muitas vezes a gente não entende, por exemplo, quando alguém morre ou quando alguém passa por uma situação de ficar numa situação muito difícil, e muitas vezes a gente não compreende assim, não compreende o agir de Deus, os propósitos de Deus diante desse tipo de situação, diante dessa circunstância. Mas muitas vezes é pedagógico, e até mesmo o cristão morrer em Cristo, através de Deus praticar sua justiça na nossa vida, em consequência dos nossos pecados, mas preservando a nossa vida eterna. As pessoas não conseguem compreender, não conseguem entender, né? Os propósitos de Deus muitas vezes em diversas situações em nossas vidas, e uma perca de um ente querido, a gente não entende porque nós perdemos aquele ente querido, e muitas vezes nós ficamos em uma situação de questionar a Deus, mas quem sabe os propósitos e a pedagogia de Deus e as formas de Deus trazer, nos corrigir, é o próprio Deus, como nesse caso aqui: escassez, fome, morte dos animais e até mesmo a recessão existencial naquele lugar, né? E o texto, outra parte importante do texto é quando o texto traz quem serão os agentes do juízo, né? O versículo 21. Agora é bom entender o seguinte, que esse povo ele vai fazer uma coisa, né? Vamos dar sequência. Quem seriam os agentes do juízo, né? O versículo 21 vai dizer assim: pois assim diz o Senhor Deus, muito mais quando eu enviar contra Jerusalém os meus 4 juízos violentos, né? Deus propõe que traria a punição, seria através de 4 agentes: a espada, né? No caso dos inimigos, a fome, né? O cerco ali geraria a fome, né? E os autores, eu compreendo aqui que ele está fazendo referência a próprios agentes como se eles fossem animais selvagens, né? Como se o agente da punição fosse comparado aqui os animais selvagens e pragas que traria sobre sobre a nação de Israel, e como consequência seriam tanto exterminado, haveria morte das pessoas, né? E como também os próprios animais, né? Seriam mortos também como uma forma de punição. Isso aqui trazendo um contexto do próprio campo de batalha. Nós podemos até analisar isso a partir agora da guerra na Ucrânia com a Rússia, né? Quando acontece o cerco, né? Ali naquela batalha começa a acontecer coisas que produzem tudo isso aqui, produz a fome, a morte dos seus meios de sustento, né? Com a destruição dos meios de produção, ali normalmente gera a escassez. No caso aqui está falando com referência à morte dos próprios animais, né? E aí vem a questão, né? Se aqui nesse caso as orações surtiriam efeito. E aí, quando, por exemplo, Deus não ouve, no caso, a oração, por que Deus muitas vezes não ouve as orações, né? Sabemos que um dos motivos porque as pessoas pedem mal para os seus próprios deleites, né?
muitas vezes deleitos pecaminosos, né? Mas nós sabemos que Deus, ele ouviu e muito a oração de muitos dos seus servos. Deus ouviu as orações que Abraão fez, inclusive preservou Ló, né? Por mais que Sodoma e Gomorra tenha sido destruída, mas Deus preservou Ló, né? Mas a justiça veio porque aquela nação, a maioria daquelas pessoas ali eram pessoas injustas e pecadoras e mereceram aquilo e não tinham um coração voltado para o arrependimento, mas eram pessoas totalmente voltadas para o pecado, voltadas para a maldade, voltadas para tudo aquilo que desagradava a santidade de Deus, né? E nós sabemos que Deus ouviu as orações, o clamor de Moisés pelo povo, ouviu de Samuel, mas chega um momento que não há mais como ser ouvido as orações, porque não há arrependimento, principalmente não há arrependimento, e esse povo aqui, você vê que eles não queriam se arrepender, é tanto que você vai ver que em Ezequiel, no capítulo 18, né, nós estamos aqui no capítulo 14, no capítulo 18, inclusive, eles vão procurar um culpado, né? Vão culpar os pais, vão culpar até o próprio Deus, dizendo que ele é injusto. Então, assim, aqui havia de certa forma, uma apostasia, se voltar para o pecado mesmo e não querer mudar de direção. Então, não há como, você não tem, se você, por exemplo, a blasfema contra o Espírito Santo, se há blasfema contra o Espírito Santo, é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, tem como orar para alcançar a misericórdia? Não, porque a pessoa não crê, blasfema contra aquele que pode operar na sua vida. Então, da mesma forma, não havia, né? Eles já haviam passado de todos os limites, né? E aqui, no caso, o pecado que eles haviam cometido era um pecado já para a morte mesmo, de julgamento, né? E vem a questão, né? Deus queria aqui corrigir a idolatria desse povo. Então, o juízo circunstancial, temporal, nesse ambiente, era algo inevitável. E até mesmo quando Jesus estava para ser julgado, isso agora trazendo para a nação de Israel, não nessa temporalidade, mas partindo para adiante, você vai ver que quando Deus, quando Jesus ele foi crucificado e quando foi dada a oportunidade ali das pessoas se arrependerem e não condenarem Jesus, o que eles vão dizer, né? Quando Pilatos vai dizer, não, vocês vão mesmo querer crucificar, eu vou lavar minha mão, não tenho culpa do sangue dele. E aí o que eles vão dizer? Não, que caia o sangue dele sobre nós, que o juízo venha sobre nós dessa situação da crucificação. E aí você vê que a nação de Israel progressivamente, né, pagou por isso grandemente, que adiga a Segunda Guerra Mundial, né, e mais de 6 milhões de judeus pagaram porque pediram esse juízo. Deus é justo, retribui a cada um de acordo com aquilo que você merece, né? E aí vem a questão, no texto vai trazer uma ênfase também, que o texto vai dizer que aqui já não tinha mais, exatamente em cima do que eu estou dizendo, já não havia mais saída, né? O texto, ainda no versículo 13, vai trazer, Deus estenderia a mão contra ele, né? Cortarei sua provisão, né? Enviarei fome, exterminarei tanto os homens quanto os animais. Ele vai reafirmar no versículo 21. E aí ele vai dizer, mesmo que estes 3 homens, né, no caso Noé, Daniel e Jó, estivessem ali, eles, pela sua justiça, livraria apenas a própria vida, como no caso aconteceu com Ló, né? Livrou Ló, a sua mulher, que no meio do caminho vai virar uma estátua de sal, e as suas filhas. E diz assim, a própria vida do Senhor. Por quê? Porque não havia transferência, a ideia aqui de transferência de justiça, né? E também apresentando ele, Noé, nós sabemos que Noé construiu ali, obedeceu, era um homem justo, construiu uma arca, obedecendo ao mandato do Senhor, às ordenanças do Senhor para construir aquela arca ali, que o juízo viria sobre aquelas pessoas. Daniel, da mesma forma, né? Daniel, a citação aqui talvez tenha essa referência. Daniel era alguém conhecido, tinha passado
pela questão da cova dos leões, tinha uma história. E Jó, um homem que também foi justo. Mas aqui para finalizar, o que nós precisamos entender, não há como você precisa se arrepender dos seus pecados, porque as nossas responsabilidades espirituais são individuais, e a única pessoa que transporta justiça para nossas vidas é Jesus Cristo. Romanos 3:22, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Então, somente Jesus transfere para nossas vidas a sua justiça. Então, que nós possamos refletir para não acabarmos caindo diante desse tipo de situação que o povo de Israel viveu, e que nos arrependemos dos nossos pecados. Que Deus os abençoe.